Olá, bem-vindo ao nosso Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler o texto de Isaías 55, versículo 1 a 3 e o versículo 6 até o versículo 13. Diz assim: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com você, a minha fidelidade prometida a Davi. Verso 6, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não volta para eles sem regar a terra, e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorrerá com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do bosque, do campo, baterão palmas. No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro, e em lugar de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Deus tem um projeto, para a nossa vida, isso está estabelecido, muito claro na sua palavra. E a grande pergunta que nós devemos fazer é como que nós podemos viver esse projeto de Deus. Existem diretrizes, que estão escritas aqui nesse texto que vai nos ajudar a entender como é que a gente pode viver esse projeto de Deus. A primeira coisa, nós precisamos identificar as nossas necessidades mais profundas, Se você for listar suas necessidades, provavelmente serão diferentes das minhas, Porque aí você vai colocar, eu vou colocar as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades materiais, e nós estamos em níveis diferentes, E temos necessidades diferentes, depende do momento, do contexto, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas existe uma necessidade mais profunda que ela nos coloca no mesmo patamar, É uma necessidade que todo ser humano tem. Então, o texto começa dizendo: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, algumas coisas me chamam a atenção nesse convite, Porque ele fala em comprar, depois ele fala de graça, receber. Obviamente, não se compra sem dinheiro, Então, é um convite à graça de Deus, O que Isaías está falando é da graça de Deus, Que você recebe sem ter que pagar nada por ela, será que você já conseguiu identificar qual é a sede realmente da sua alma? Eu acho muito interessante quando o salmista no Salmo 42 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. É muito comum você se encontrar naqueles dias desanimado. Aí você olha e diz: puxa, parece que está tudo certo, não tem nada errado, mas há um sentimento, de vazio no coração, porque a alma, ela precisa ser alimentada, A nossa alma, ela precisa ser preenchida, Alguém disse que a nossa alma é do tamanho, o vazio da nossa alma é do tamanho de Deus, Deus encaixa exatamente nesse vazio, Nessa carência da nossa alma, um suprimento de Deus que o dinheiro, o prazer, as coisas que o mundo oferece não podem preencher, Isso, a nossa alma não se alimenta dessas coisas,
Quantos podem dizer assim de verdade, né? Minha alma tem sede de ti, né? Quantos já identificaram as suas angústias, as suas tristezas, né? Os seus sentimentos mais variáveis e mais antagônicos, mais contraditórios, né? A Bíblia diz aqui: vocês que não têm dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, né? Mas o vinde aqui, ele envolve o ouvir, né? Ele diz: vinde a mim, ouvi-me, né? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Então há uma relutância muitas vezes em nós de ouvirmos, né, o que Deus tem para a nossa vida. Eu não estou falando ouvir no sentido de escutar, mas de obedecer, né? Jesus disse que os mandamentos dele não são penosos, né? Deus tem sempre pensamentos de paz, né, para nós, e não de guerra, né? Então Deus tem coisas boas para nós. Então, se eu quero entender o propósito de Deus para a minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quais são as minhas necessidades mais profundas. Talvez você tenha que mudar até a sua lista, né, de prioridades, dizer: puxa, eu tenho que colocar minha alma em primeiro lugar, né? A minha alma tem que se alimentar de Deus. O resto é uma consequência, né? As outras necessidades, como disse Jesus lá no Sermão do Monte: busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A segunda coisa, né, para viver o propósito de Deus, eu tenho que entender a insuficiência das coisas para dar significado ao ser. Quem bebe da água, né, da vida vai ganhar uma nova dimensão de valores, né? Diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Presta atenção que ele está falando de coisas que não satisfazem. Claro que é bom você tomar um leite, comer um pão, né? Mas ele está dizendo aqui: ó, por que você está gastando o seu dinheiro e o seu suor naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, né? Tem muita coisa que a gente faz que não vai preencher mesmo o nosso vazio, né? Então, o que as coisas podem proporcionar sempre será insuficiente para completar o nosso ser, né? Ninguém se realiza nas coisas desse mundo, né? Elas no máximo podem gerar uma satisfação momentânea. É bacana você sair, tirar um tempo de férias, ir para uma praia, casa de campo, fazer aquela viagem dos sonhos, né? Tomar aquele sorvete gostoso, tudo isso é bom, mas isso passa tão rapidamente, né? A gente mal saiu de viagem, já está voltando, né? Essas coisas são boas, mas elas são insuficientes, né? Quando nós estamos em paz com Deus, podemos estar em qualquer ambiente. Eu não preciso ir passar lua de mel, eu não preciso comemorar aniversário de casamento em Paris, na Torre Eiffel. Eu não preciso, embora isso seja bom, eu não preciso estar lá para ter prazer, né? Eu posso estar em qualquer lugar, desde que eu entregue toda a minha vida, todo o meu ser, eu me alimente daquilo que Deus tem para nós. Eclesiastes capítulo 1, verso 8, tem uma palavra muito interessante: os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há uma insatisfação. O homem é insaciável, né? Naturalmente insaciável. A gente nunca está satisfeito com as coisas desse mundo. A nossa satisfação plena, ela só pode estar realmente em Cristo Jesus, né? Uma vez os discípulos estavam junto com a multidão, e a multidão começou a dispersar, e Jesus olhou para os discípulos e perguntou: vocês não querem ir também? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. A terceira coisa que nós precisamos fazer para entender o propósito de Deus para a nossa vida é compreender a superioridade do reino sobre o mundo que se desfaz. Verso 3: porque convosco farei uma aliança eterna. Jesus está falando de eternidade, né? Tudo que a gente tem nessa vida é para essa vida, né? O carro que eu tenho é para essa vida, a roupa é para essa vida, a casa que eu tenho é para essa vida, né? Nada que eu tenho aqui é eterno, né? Tudo aqui tem data de validade, porque o reino de Deus é superior a tudo isso. Então hoje você pode estar sofrendo por coisas que perecerão, que não estarão aqui amanhã, se preocupando com questões que amanhã não fará diferença na sua vida. Então eu preciso viver o plano de Deus entendendo a superioridade do reino sobre as coisas que se desfaz. No verso 7, ele diz, olha, primeiro ele diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar,
Agora ele diz no verso 7, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Esse é o lugar de estarmos, né? Nos braços do Pai. O ímpio tem o seu caminho, o ímpio tem o seu pensamento, o ímpio tem a sua forma de estabelecer valores, nós temos outra. Nós temos a graça de Deus sobre nós. E ele fala de uma transformação incrível, né? No verso 13, em lugar de espinheiro, crescerá o cipreste, em lugar da sarça, crescerá a murta. A sarça é uma planta espinhosa, né? Enquanto que a murta é uma flor linda, né? Então Deus muda a nossa história. E eu quero então concluir dizendo que para entendermos o plano de Deus e vivemos o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos identificar quais são as nossas necessidades mais profundas. Aí nós estamos falando de alma. Nós temos que entender a insuficiência das coisas para dar sentido ao nosso ser. Elas não são suficientes. E por último, nós temos que compreender a superioridade do reino sobre o mundo que se desfaz. O mundo está se deteriorando, né? A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus abençoe sua semana, um abraço e até semana que vem.